nossa aulinha de ciências, iremos estudar sobre as partes de uma planta. Como visto, uma planta como a laranjeira, ela apresenta estruturas específicas que realizam suas funções para a sobrevivência, que é a raiz, caule, folhas, flores, frutas, semente. A raiz, o caule e as folhas são responsáveis pelo processo da nutrição de funções vitais de uma planta. Já as flores e os frutos e as sementes são responsáveis pela reprodução. A seguir você vai estar vendo um pouco da parte de cada planta. A tia vai explicar parte por parte da planta. Raiz. A raiz, as plantas são seres vivos e, em sua maioria, vivem fixa no solo. Há também algumas que são aquáticas, como aguapés e vitória regis, e outras que são consideradas como aéreas, como as orquídeas, pois não precisam necessariamente da terra para se fixarem, mas todas têm em comum o fato de não se locomoverem e precisarem estar em um substrato, ou seja, as plantas se desenvolvem com a terra ou com a água. A raiz de uma planta, como vocês estão vendo, ela tem a função de absorver água e nutrientes do ambiente que ela vive. No caso, as plantas terrestres têm a função de fixar a planta no solo. E há diversos tipos de raízes, mas podemos ver nessa imagem um exemplo da qual é mais comum, ou seja, as raízes, a raiz principal e a raiz lateral, que são essas bem finas. As raízes podem ter variadas formas, possibilitando que as plantas habitem em diversos lugares, como solo, áreas lagadas, ou mesmo se apoiem em outras plantas, cercas e muros. Alguns tipos de raízes que a planta armazenam nutrientes, como é o caso das raízes tuberosas, por exemplo, a raiz que a gente se alimenta, que é a cenoura. Vocês estão vendo aí alguns exemplos de raízes, né? Vocês estão vendo as raízes subterrâneas, certo? Que são essas que estão presas no solo. Vocês estão vendo as raízes advértias, que são essas que ficam mais acima. As raízes aéreas, que são essas que ficam em cima de outras árvores ou de cercas, entre outros locais. As raízes aquáticas, que é a que vocês sabem que ficam dentro da água. As raízes escoras, que são aquelas que são escoradas, como vocês estão vendo na imagem. As raízes tubulares, que são aquelas que a gente vê que fica bem alto, que é o que a gente vê bem nos troncos das árvores por fora. E as raízes grampiformes. Então, esses são os diferentes tipos de raízes que existem. A segunda parte que a gente vai estudar de uma planta é o caule. O caule é a parte da planta que sustenta as folhas, as flores e os frutos. O caule também transporta água e os nutrientes desde a raiz para todo o resto da planta e é o responsável pela distribuição das fotossíntese para as folhas. O caule normalmente é cilíndrico, podendo ter ramificações de galhos. Pode ser forte e rígido como os troncos das grandes árvores
ou delicado, como das hortaliças e das plantas rasteiras. Um tronco que você está vendo forte e rígido, que são esses das árvores que normalmente a gente vê. E esse que é mais delicado, certo? Que são das plantas mais rasteiras, que no caso aí vocês tinham um exemplo do manjericão, que é aquele caule bem fininho, que pode quebrar com mais facilidade, certo? Folha. A imagem nos mostra as folhas de diversos formatos e cores. Embora a maioria das folhas que vemos na natureza apresente a cor verde por causa do pigmento clorofila, podemos encontrá-las também em outros pigmentos, fazendo as folhas apresentarem cores diferentes, como vermelho, amarelo e marrom. Independente da cor da folha, a função é a mesma e é muito importante. É por meio da folha que as plantas realizam a fotossíntese, que é o processo por qual as plantas reproduzem o seu próprio alimento. É por meio das folhas que as plantas também respiram, faz sua respiração, que é a absorção do oxigênio para obter energia. E é por meio das folhas que ele também faz a sua transpiração, que é a eliminação de água em excesso. Na próxima unidade, estaremos estudando mais sobre esse processo, fotossíntese, a respiração e a transpiração da planta. Flor. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas, geralmente podendo ou não exalar odores e atrair animais que vão auxiliar no processo da reprodução por meio de uma polinização. Então, vocês estão vendo a imagem de algumas flores, como hibisco, hortênsia, azaleia, lírio e orquídea, né? Quando a tia fala em exalar, é porque ela pode espalhar o odor, o perfume, o cheiro. E quando a tia fala em polinização, a tia está falando sobre a transferência de grãos em parte masculina da flor para a parte feminina. Ou seja, é através da polinização que também podem ser feito uma nova planta, né? Através da polinização. As flores, elas são o órgão de reprodução das plantas e pode ter inúmeras formas, como a tia falou. A maioria das flores é constituída de uma parte masculina, que é chamada endoceu, e a parte feminina, que é chamada de gineceu. Além de outras estruturas que podem proteger a flor e atrair os insetos, os polinizadores, conforme mostra o esquema na imagem que a tia estará mostrando agora. O gineceu, que é a parte feminina onde as sementes estão geradas. O endoceu, que é a parte masculina, produtora dos grãos de pólen. E a pétala, que geralmente é colorida para atrair os insetos e ter a sua polinização. Então, aí são as partes de uma flor. Estudamos as partes de uma planta, tá? Sobre a última parte da planta, que é a semente.